Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje me mandaram aqui um recorte de um comentário do professor Rodrigo Silva sobre a maçonaria. Tenho certeza que vai ficar muito interessante o vídeo de hoje, porque você vai ver quando a pessoa ela sabe, mas não quer falar. Você vai perceber que tem gente que, quando questionado, para não dar a resposta que realmente é o fato, ou encerra a questão, mas como ele se comprometeria se ele assim procedesse, então ele tenta escapar pela culatra. Eu até entendo. Ainda hoje assisti a um vídeo com o presidente da República e ele falando que a maçonaria é uma confraria. Muitos pensam isso mesmo. Agora, um teólogo, um pesquisador, um cara que lê, que estuda, sabe que não é bem isso. Eu vou mostrar tudo isso para você e muito mais. Então fica comigo nesse vídeo. Gente, está chegando o dia aí. Nós vamos no dia 30, estou pegando aqui ela, sortear esta belíssima Bíblia apologética com apócrifos. É uma Bíblia que vale muito a pena e os nossos inscritos lá no canal do Apoia-se, todo dia 30 vai concorrer a uma Bíblia dessa. Também vamos sortear mais 3 kits de livros do CACP. Então, se você tem interesse e gostaria de ser nosso parceiro e concorrer a essa Bíblia todo mês, vai lá, se inscreva no Apoia-se. Outra coisa, baixe o app do CACP. Tem celular, obviamente você deve estar nos assistindo, deve ter um aparelho. O aplicativo é bem leve, baixe o aplicativo, tenha na palma da sua mão todas as informações apologéticas relevantes para te ajudar no seu dia a dia. Também, pessoal, se gostar do nosso vídeo, compartilhe e divulgue. Bom, vamos lá? Vamos ouvir Rodrigo Silva? Soltando aqui, já eu volto para comentar. Maçonaria é uma sociedade secreta. Sim. Não é bem religião, né? O Rosa Cruz já é um segmento religioso. Dá pra você ter uma religião e ser maçom, é isso? Dá. Eu conheci, por exemplo, pastores metodistas que eram maçons. Na Adventista, não. Na Adventista não dá. Mas algumas igrejas, a Igreja Católica também, pelo menos no passado, não aceitava. Embora que o Dom Pedro I era maçom e era católico. Ele falar que a Igreja Adventista não tem nenhum pezinho dentro da maçonaria é mentira. Não é nem equívoco, é mentira mesmo. Porque quando a gente pega o século XIX nos Estados Unidos, todas as igrejas protestantes, e até hoje isso é muito forte, se envolveram com a maçonaria. Isso é ponto passivo. Outra coisa, ele fala da igreja metodista. Eu recebi aqui as diretrizes da igreja metodista. Já faz algum tempo que a igreja metodista tomou o posicionamento de não aceitar mais maçons no seu rol de membros, muito menos no seu rol de pastores. A Igreja Presbiteriana tomou essa atitude, a do Brasil, em 2006. A Independente, em 1910. Foi a primeira, talvez, do Brasil, quiçá do mundo, que colocou no seu estatuto que não aceita maçons. De maneira geral, as igrejas evangélicas, por exemplo, a nossa ordem de pastores batistas aqui, não aceita nenhum pastor que tenha envolvimento com a maçonaria. A nossa igreja local, a Quinta Igreja Batista, da qual eu presido e sou pastor, proíbe qualquer membro da igreja de ser membro da igreja e membro de qualquer organização secreta. Tá? Então, para deixar isso bem claro, ele deveria ter pesquisado um pouquinho mais. Com relação à Igreja Católica, há toda uma celeuma com a maçonaria, principalmente no final do século XIX, em 1860, 1870, porque os maçons unificaram o Estado italiano. Eram estados independentes e depois, com o envolvimento da maçonaria,
todos foram unidos formando a Itália, o Estado italiano. Então eram cidades-estados ou eram estados separados, e quando a maçonaria entrou ali, ela unificou todos esses estados e montou e criou a nação italiana. Obviamente que o Papa não gostou, porque ele tinha 4 estados sobre o seu domínio, e quando ele fez isso, ficou com aquele pequeno Vaticano, houve um grande prejuízo para a igreja. Obviamente, diante dessa celeuma que criou-se com os maçons, houve esse rompimento parcial ali com a maçonaria. Embora hoje a maçonaria flui, infelizmente, também dentro da Igreja Católica. Agora, a grande questão: a maçonaria é ou não é religião? É óbvio que o Rodrigo Silva sabe que é. Existe até um conto a respeito do obelisco que está lá no túmulo de Ellen White. Alguns acreditam até que a família White tem envolvimento com a maçonaria, o que não seria nada demais para uma igreja norte-americana. Mas vamos analisar, olha lá, Dicionário Aurélio, século XXI, o que é que ele entende como religião? Primeiro, crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais consideradas como criadoras do universo e que, como tal, devem ser adoradas e obedecidas. Número 2, a manifestação de tal crença por meio de doutrina e ritual próprios, que envolvem, em geral, preceitos éticos. Número 3, virtude do homem que presta a Deus o culto que lhe é devido. Então, nós estamos aqui com 3 definições sobre religião dada pelo Dicionário Aurélio. E aí, nós vamos então analisar um por um para ver se a maçonaria é ou não uma religião. Número 1, declara a Constituição de Anderson, porque a maçonaria foi fundada em 1717 na Inglaterra por um presbiteriano e por um huguenote. Então, Anderson, que foi o principal fundador, diz o seguinte: um maçom não será jamais um ateu estúpido. Um maçom é obrigado, por sua condição, a obedecer à lei moral. Isso é uma declaração de Anderson. O Landmark 19 diz o seguinte: a crença no grande arquiteto do universo é um dos mais importantes landmarks da ordem. A negação dessa crença é impedimento absoluto, é insuperável para a iniciação. Isso é uma regra maçônica, landmarks são as regras, e eles não aceitam ninguém que não tenha uma fé ou uma religião. Logo, o primeiro item do Dicionário Aurélio é cumprido cabalmente pela maçonaria, mostrando ser ela uma religião por acreditar em um ser superior. O que está deixando claro, explicitado aqui nesses landmarks, é que se você não crê num ser superior, você não pode ser um maçom. Ou seja, o primeiro item lá do Dicionário Aurélio está cumprido. Vejamos o segundo item. Um maçom é obrigado, por sua condição, a obedecer à lei moral. Uma grande loja regular deve exigir que qualquer novo membro preste juramento sobre o livro da lei sagrada. E esse livro da lei sagrada depende da religião majoritária ou da religião do indivíduo. Então eu, como protestante, se fosse me tornar maçom, juraria em cima da Bíblia. Logo, o segundo item do Dicionário Aurélio é cabalmente cumprido pela maçonaria, pois ela procura se basear moralmente em um livro sagrado. Então veja, crer num ser superior, crer num livro sagrado, dogmático. Cumpriu-se o segundo ponto lá do Dicionário Aurélio. E terceiro, a maçonaria tem culto. Olha que legal, estou botando aí na tela. Você está vendo aí um disco de música, ou de louvores, ou de hinos que a maçonaria, em momentos especiais, entoa ao grande arquiteto do universo. Logo, o que nós observamos? Que a maçonaria crê num ser superior, que a maçonaria tem livros ritualísticos, além da Bíblia, inclusive, sagrados, que a maçonaria tem culto, tem louvores, tem músicas e mais, a maçonaria tem templos. Logo,
Segundo a definição do dicionário Aurélio, a maçonaria é uma religião. E aí, se você for estudar, você vai descobrir que ela é uma religião anticristã. Por que a maioria das pessoas são mal informadas ou não tem todas as informações sobre a maçonaria? Porque geralmente o primeiro, segundo e terceiro grau, eles são graus filantrópicos. O aprendiz, o companheiro e o mestre, são os 3 primeiros graus, a pessoa ela não entra nas nuances religiosas da maçonaria. Ela fica no raso, faz ali alguns juramentos e etc e tal, mas ela não vai entrar na filosofia religiosa profunda da maçonaria. E aí, a maioria dessas pessoas que ficam até o terceiro grau, dos frequentadores de uma loja, eles não descobrem tudo. E os maçons fazem questão de propagar que eles são uma organização filantrópica, que eles são uma organização que não se mistura com religião, etc e tal, é mais filosofia do que religião, quando que, na verdade, você adentra aos landmarks, aos graus, você vai descobrir que a maçonaria é uma religião esotérica e anticristã. Agora, o Rodrigo Silva não sabe dessas coisas? O Rodrigo Silva não tem essas informações? Veja que ele fala da Rosa Cruz. A Rosa Cruz é uma seita da maçonaria. É uma ramificação, é uma espécie de maçonaria que saiu de dentro das próprias lojas. Como é que ele sabe que uma é religião e a outra não? O que será que ele está escondendo? Ou quem será que ele está protegendo? Mistérios. Eu não quero fazer julgamento, mas o fato é que as informações que eu aqui prestei a você são informações públicas, informações que estão disponíveis a qualquer internauta curioso que queira fazer a sua pesquisa. Tá? Então, respondendo aqui ao internauta que me mandou o recorte do senhor professor Rodrigo Silva, ele está equivocado. A maçonaria é religião e também é anticristã. Tá ok? Muito obrigado, então, aí pela sua audiência. Se gostou do vídeo, compartilhe, mande para o seu amigo adventista, porque com certeza ele não está sabendo disso, ele precisa ser informado. Aquele abraço e Deus te abençoe.